Bem-vindos à Rede São Paulo Saudável e mais um programa Saúde em Questão. Um programa feito por vocês, para vocês, e por isso nós convidamos a todos para mandar sua mensagem, o seu recado através do canal profissional @prefeitura.sp.gov.br e nós poderemos passar a seu questionamento, a sua pergunta para a nossa entrevistada. E hoje nós estamos recebendo a enfermeira Denise Santos Vilela, que é coordenadora do Núcleo de Educação em Urgência do SAMU. Inclusive, recentemente, o SAMU está, neste momento, realizando um curso de recertificação para os funcionários do SAMU. Só por aí, vocês já estão vendo a importância do tema de hoje, que é o atendimento, dar os primeiros socorros ao nosso paciente, ao nosso cliente. Então, se eles que estão sendo recertificados, precisam fazer esse tipo de curso, nós que somos da saúde temos que estar atentos também para que possamos prestar um atendimento de primeiro socorro sempre que necessário. E nós podemos ser pegos a qualquer momento, a qualquer hora do dia, em qualquer lugar que a gente esteja, podemos estar sujeitos a isso. Eu sou Paulo Fernando e nós estamos aqui fazendo a apresentação do nosso programa. Denise, muito bem-vinda. Sabe que a gente tem uma grande admiração pelo trabalho de vocês e pelo que eu vejo não é só o trabalho de salvar vidas, mas também na questão educativa. E eu acho que isso também é algo que a gente precisa valorizar dentro do SAMU. Então, muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Para mim é uma honra ter a oportunidade de vir falar com vocês sobre esse tema, que é dos mais importantes. Realmente o profissional da saúde ele tem uma responsabilidade muito grande, seja no local de trabalho ou seja na comunidade onde ele vive, né? Ele tem os conhecimentos, ele pode ajudar alguém que necessite. Agora eu queria que você, aproveitando a sua experiência, explique um pouquinho o que é um primeiro socorro, né? Como é que é feito um primeiro socorro? Como é que a gente pode, de repente, achar que aquela pessoa necessita de ajuda? Então, a gente tem situações de emergências clínicas e emergências traumáticas, né? E em todas elas, a gente pode estar atuando. A gente só tem que verificar muito bem o nosso limite de atuação. Todo profissional da saúde, desde que saiba o procedimento que ele tem que fazer, ele pode iniciar, mas ele deve analisar a situação e, dependendo da situação, acionar o serviço de emergência, né? As técnicas de primeiros socorros, elas são muito simples e elas salvam vidas. Uma contenção de hemorragia, um cuidado adequado com uma queimadura, uma vítima em parada cardiorrespiratória, né? A função de quem está ao lado, ela é primordial. São técnicas simples, né? Que todo profissional de saúde ele deve saber, né? Deve saber acionar o SAMU, né, ligar, passar as informações e iniciar o atendimento. Vai fazer toda a diferença para a vida ou morte daquela pessoa ou para minimizar as sequelas possíveis que ela venha a ter. Agora, algo importante que a pessoa precisa entender, que além de ter gravado 192 como o local adequado para se chamar para uma emergência, é também a questão da biossegurança. A pessoa precisa estar preparada, precisa estar adequadamente, sempre pensando a possibilidade de ter que atuar e de ter que ajudar uma pessoa. É necessário, sim. Todo profissional da saúde, minimamente, ele precisa ter com ele luvas de procedimento, para que ele possa iniciar o atendimento com segurança. Lembrando que doenças são transmitidas através de sangue, fluidos corporais, secreções, né? Então, a luva é fundamental, né? Que você tenha no seu carro, que tenha na bolsa. Eu tenho em todos os lugares, né? Uhum. E também, no caso de atendimento de parada cardiorrespiratória, ter uma máscara para você poder fazer a ventilação, né? Uma máscara como essa que você compra em casa especializada, se jogar lá no Google, máscara para primeiros socorros, ela vai aparecer, o custo é baixo e você vai poder prestar um atendimento com segurança. Eu digo o seguinte, que nós, como profissionais da saúde, a gente tem a responsabilidade de ajudar a pessoa que necessite, mas a gente tem que preservar pela nossa segurança. E a gente, então, isso é a questão de biossegurança, né? É nossa responsabilidade ter o material para atuação. Agora, eu devo sempre que eu vejo um caso de um acidente, chamar o SAMU imediatamente? Ou devo ir ver a situação? Eu tenho que atravessar aquela avenida correndo? Então, é a questão da cena, né? Existem casos, situações em que as pessoas ficam tão apavoradas
principalmente profissional da saúde, né? Profissional da saúde que não a gente tem um fenômeno que chama visão em túnel. É você enxergar só a vítima ser atendida e não olhar ao redor. Então, tem casos de pessoas que, no afã de atender, elas param o carro em qualquer lugar, não ligam o pisca-alerta, às vezes nem puxa o freio de mão, abre a porta e sai correndo. E atravessa uma avenida e é atropelado. Então, assim, precisa a gente respirar fundo, oxigenar o cérebro, e tem algumas situações de segurança que você tem que verificar antes. No caso de uma parada cardiorrespiratória, você tem um eletricista que está trabalhando na sua casa, por exemplo. Ele pode tomar uma descarga elétrica e ter uma parada cardiorrespiratória. Mas primeiro você precisa garantir que a rede, que a luz, né, a eletricidade tenha sido desligada. Caso contrário, você pode tomar uma descarga elétrica também. Então, a segurança da cena, ela é fundamental. Quando você liga o 92, o atendente, né, ele tem um script de perguntas que ele te faz. Então, é necessário você ter essas informações, né, o local do acidente, o endereço, né, quantas vítimas, o que é que está acontecendo, que ele vai te fazer algumas perguntas que você vai responder. Né? O SAMU, ele é destinado a atendimento de emergência. Né? A gente fala, SAMU não é táxi. Chame o SAMU quando houver necessidade de atendimento, em casos graves, né? Para que a gente possa oferecer o atendimento para todas as pessoas que necessitarem. Agora, quando a gente fala em primeiros socorros no ambiente de trabalho, muitas vezes acontece aquelas pessoas que sentem-se mal, às vezes pelo inadequado uso da insulina, a não alimentação adequada para ir trabalhar, tem aquela transpiração, sudorese, ou às vezes pode ser um infarto, pode ser algo mais grave, né? Tem como a gente, uma pessoa que trabalha na saúde, sem ser um médico, sem ser uma enfermeira com esta formação, mas uma pessoa pode diferenciar? Pode identificar sim, como você colocou no caso da hipoglicemia, né? Então a pessoa é diabético, tomou insulina e não se alimentou de forma adequada, é uma situação grave, né? Porque ela vai faltar glicose, a taxa de glicose vai cair no sangue e o cérebro, as células do cérebro, elas utilizam a glicose como fonte de energia. Então essa pessoa pode rapidamente perder a consciência, né? E aí como que a gente percebe, né? A palidez, uma transpiração, né? Uma sudorese e fria, né? É um suor frio, um mal-estar, às vezes náusea, são indicativos. E aí o profissional vai interpelar essa pessoa e vai perguntar, né, se é diabético, se tomou café ou não. No caso do infarto, tem sinais clássicos, né? Dor no peito, né, uma dor que irradia para o braço, às vezes o braço esquerdo, às vezes os dois braços, às vezes um mal-estar gástrico. Tem também seguida a transpiração, né? A pessoa soa demais, uma sudorese abundante também, a sensação de morte, né? Sensação de morte iminente, às vezes pela dificuldade respiratória que pode ter até ficar roxa a boca, uma cianose. Né? A gente tem também a questão do derrame, né? O acidente vascular encefálico, que a pessoa apresenta alteração no comportamento. Ela está conversando com você, de repente ela começa a falar coisas... uma língua que você não entende mais. Não, às vezes mesmo. Você tem alteração, né, com AVC, você tem dificuldade de fala, né, às vezes você tem desvio de rima, um lado paralisa, né, e às vezes a pessoa refere que tem visão dupla, vê duas pessoas, fica confusa. Então, assim, nos chamam a atenção, né? E eu falo que o profissional de saúde, ele tem um feeling, né? É aquele negócio de bater o olho. Né? Então, a gente tem vários casos relatados de pessoas que cumprimentaram e aí tudo bem, olhou para a pessoa e falou assim, nossa, parece que você não está bem. Vem cá, vamos verificar a pressão. Eu tive um caso desse num treinamento que eu fiz numa empresa. E a auxiliar de enfermagem falou, eu achei que ele estava estranho, ele veio me pedir um remédio para dor de cabeça. Aí eu falei, vem cá, vamos verificar a pressão alta. Vem cá, vamos fazer um eletro. Ele saiu de ambulância, ele estava infartando, né? E foi atendido e socorrido. Agora, nós temos vários motivos, assim, de primeiros socorros. Às vezes, está descendo uma escada, um entorse. Às vezes, um sangramento nasal. Isso também faz parte de se preparar para atender. Sim. Mas as empresas normalmente têm um atendimento básico para isso. Tem. Tem a CIPA, que tem essas orientações. E aí não chega a ser caso de SAMU. Não,
Não. Então, no caso de um sangramento nasal, por exemplo, né? Então, qual a orientação que a gente dá? Já falando já em técnicas de primeiros socorros, né? A gente deve fazer compressão no nariz, né? E a cabeça nem para trás nem para frente, posição neutra, e comprimir ali uns 3 minutos até parar o sangramento. Pode ser necessário encaminhar para o hospital? Pode, né? Ela pode ter rompido um vaso, aquilo pode demorar a sangrar, pode ser um pico hipertensivo, mas a técnica de contenção é essa. No caso de um entorse, né? Qual que é o cuidado? Precisa levar para o hospital? Desceu a escada, torceu? Pode ser uma coisa mais séria, né? A gente não tem que ficar pensando não é nada, não é nada. Eu acho assim, deve levar, mas não é um caso para o SAMU. O que a gente orienta é que as empresas, elas têm um material de primeiros socorros. Talas, né, no caso de uma situação mais grave, até colar, cervical, prancha, né, ter o material de proteção, né, os EPIs adequados. Mas no caso de um entorse, ou você faz uma imobilização, no tornozelo, se no caso. Pode ser uma blusa um pouco mais, uma tala, alguma coisa. Mas o principal é a pessoa não pisar no chão. E encaminha, leva, né, até o pronto-socorro. Não é um caso de você acionar o Agora, SAMU. Pensando algo então mais severo, mais grave, uma parada cardiorrespiratória, você pode fazer essa demonstração para nós? Posso sim, posso sim. E a gente pode atuar de forma importante e fazer a diferença entre a vida e a morte daquela pessoa, né? Então aqui vamos calçar as luvas, né? A luva de procedimento, como eu coloquei para vocês, para nossa biossegurança. Aqui. No caso da reanimação respiratória, eu estaria usando aqui a máscara que eu falei para vocês, né, que possui uma válvula anti-refluxo. Então eu posso fazer a ventilação, que nem o ar dessa vítima vai voltar para mim, nem sangue, nem vômito, nem secreção. E como eu vou fazer a demonstração no manequim, eu vou tirar o meu batom, né, para não borrar. Para não voltar borrada depois, né? Para não voltar borrada depois. E nem sujar o manequim. E nem sujar o manequim. Imagina, então, o nosso manequim, para treinamento, nós vamos utilizar uma máscara, que não é aquela máscara que eu mostrei para vocês, tá? É uma máscara para treinamento que a gente usa no nosso serviço. Tem uma vítima com suspeita de parada cardiorrespiratória. O que é uma suspeita de parada cardiorrespiratória? A pessoa desmaiou, é uma suspeita de parada cardiorrespiratória. Perdeu a consciência, ela pode estar em parada cardiorrespiratória. Então, eu vou me posicionar ao lado da vítima. A vítima tem que estar numa superfície rígida. Então, se a pessoa está sentada no sofá, desmaiou, coloca no chão. Se ela estava na cama, coloca no chão. Superfície rígida, eu vou fazer a verificação, primeiro, da consciência, se ela me responde ou não, tocando os ombros e chamando próximo ao ouvido alto. Eine, Eine, esse é o nome da nossa manequim. Ou, senhor, senhora, senhora, estímulo verbal e tátil. Se a pessoa não me respondeu, ela pode ou não, ela está inconsciente, ela pode não, ou não estar em parada cardiorrespiratória. Liga para o SAMU. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Nesse momento que você chamou a pessoa, não respondeu, eu pego um álcool, eu coloco acetona no nariz da pessoa? Não. Eu belisco? Não. É só chamar? Chama, respondeu, nós conversaríamos com ela, é um desmaio, ver o que aconteceu. Não respondeu, liga para o SAMU. Perfeito. E passa, por quê? Passa para o SAMU que você tem uma situação, o SAMU vai fazer as perguntas e vai até te orientar, que essa é uma outra situação. O SAMU, os atendentes do SAMU, eles têm um script de pergunta e os profissionais de lá orientam até as pessoas lá no local a iniciar a compressão torácica, iniciar o atendimento da parada, enquanto a ambulância está a caminho. E nós já conseguimos salvar muitas vidas assim. Né? Agora, eu estou numa empresa, eu tenho o DEA, o desfibrilador externo automático, vítima inconsciente não respondeu, gente, liga para o SAMU e me traz o desfibrilador. E aí eu não faria nenhuma manobra nesse não, momento. Faria, se eu tiver o DEA, enquanto o DEA está vindo, eu prossigo no atendimento. Tá. Como que é a sequência? Não respondeu, pedi ajuda, eu vou verificar se a vítima está respirando. Né? Eu olho. Olha, a vítima não está respirando. Imediatamente começam as compressões torácicas.
como que é que eu vou fazer? Posicionamento do corpo na altura do ombro, entre os mamilos da vítima, no meio do peito, o calcanhar da minha mão, região hipotenar, no meio do tórax, né? Eu olhando para a vítima, eu vou fazer as compressões, soltando o peso do meu corpo. 1, 2, olha, 5 centímetros, esse é o tanto que eu devo comprimir. As compressões, elas precisam ser rápidas, firmes e contínuas, numa frequência de 100 compressões por minuto. Também é importante, quando eu fizer a compressão, que eu permita o retorno do tórax para a posição inicial, né? Para que o tórax não permaneça comprimido. Isso vai fazer a circulação do sangue no coração, né? O sistema circulatório aqui envolvido. Então, eu vou fazer 30 compressões desta forma. 1, ok. De 9, 30. E vou fazer 2 ventilações. Essa é a máscara que eu falei para vocês, que é usada só para treinamento. Na ventilação, gente, olha, você tem a máscara, você vai colocar a máscara na boca da vítima, cobrir e fazer. Você pode fazer boca a boca? Pode, isso é uma decisão sua. É a mãe, o pai, o marido, o filho, o namorado, né? Você pode fazer sem a máscara se você não tiver, ok? Agora, mas a biossegurança recomenda que você utilize. Deixa eu fazer mais uma pergunta. Eu devo puxar a língua da pessoa, desenrolar a língua? Não, não. Até porque você não vai conseguir, a língua, ela não enrola. Vocês podem tentar, a língua não enrola, não. Ela retrai. No caso de uma convulsão, ela retrai. Né? Então, é uma coisa que a gente não deve fazer. Nesse caso, a manobra que eu vou mostrar para vocês, o posicionamento da cabeça, eu vou fazer uma hiperextensão que vai levantar a mandíbula e a língua, então, vai sair do caminho. Portanto, e eu vou poder fazer... não devo colocar nunca o dedinho para puxar. Não. Perfeito. Posicionamento, então. Mão na testa, 2 dedos no queixo, joga a testa para trás e o queixo para cima, o mento para cima. Tampem o nariz da vítima, porque senão eu vou soprar pela boca, vai sair pelo nariz. E vou fazer 2 ventilações. Percebam que eu estou ventilando olhando para o tórax. O tórax elevou, eu paro. O tórax elevou, eu paro. Não faça uma hiperventilação, né? A gente tinha essa recomendação e depois os estudos mostraram que a hiperventilação também não é a mais adequada. A sequência é essa: 30 compressões, 2 ventilações. 30 compressões, 2 ventilações. Esse atendimento toda pessoa pode fazer. O leigo, o profissional da saúde, qualquer um. Nós que somos profissionais da saúde, a gente tem uma pequena diferença no atendimento. Eu consigo identificar uma parada cardíaca de uma parada respiratória. Então, quando eu fizer as 30 compressões, antes da ventilação, eu vou checar o pulso. Se a vítima tem pulso, então eu não preciso mais comprimir. Eu vou fazer só reanimação respiratória. Uma ventilação a cada 5, 6 segundos. Ok? Então, eu inicio pelas compressões, verifico a presença do pulso. E vou a cada 2 minutos verificando se tem o pulso. Aí você tinha me perguntado do desfibrilador, né? Então, o desfibrilador, eu peço por ele assim que eu identifico que a vítima desmaiou. Enquanto o desfibrilador vem, eu inicio o atendimento. Quando o desfibrilador chegar, ele deve ser imediatamente colocado e ligado. O ideal para que você tenha a chance máxima de reversão da parada cardíaca é que ele chegue em 3 a 4 minutos. Aí a gente vai ter uma reversão superior a 70%. E a vantagem do desfibrilador, ele já percebe a pulsação, se tem o pulso ou não, e vai dar a carga se necessário. Exatamente. Agora, o DEA, ele é automático, né? Não... Aproveitando, né, eu queria que você falasse um pouquinho no caso de atendimento a uma pessoa que não perde a consciência, engasgada. Ah, ok. Então tá bom. Para poder falar do engasgo, eu vou pedir ajuda da minha amiga Mariane. Vem cá, Mariane. Porque nós vamos tratar o engasgo de uma vítima que está consciente, né? Uma pessoa que está acordada. Então você está no restaurante, jantando, almoçando, de repente alguém levanta
de supetão, leva a mão no pescoço, esse é o sinal universal do engasgo, leva a mão no pescoço e aí e a cadeira normalmente cai para trás, é desesperador. Se você estiver num lugar e isso acontecer, de repente a cadeira caiu, você procura se tem alguém em pé com a mão no pescoço e vai ajudar. Agora, o engasgo tem duas situações, você tem o engasgo leve e o engasgo grave. O engasgo leve, a pessoa tosse bastante, então ela mesmo vai resolver o problema, porque a tosse é um mecanismo de defesa. Então, o que você deve fazer no caso do engasgo leve? Ficar ao lado da vítima e estimular a tosse. Gente, não bate nas costas, não dá água para beber, não manda levantar os braços, né? Apenas estimule e observe. Se essa pessoa, a tosse diminuir, ela quase não tosse, não conseguir falar e começar a ficar roxa a boca, que é a cianose, então, aí você tem que agir. E a orientação é que se haja logo, porque ela não está oxigenando direito, ela não está respirando direito, ela pode desmaiar, ok? Então eu vou mostrar nesse caso, no caso de engasgo grave, em que ela não tosse, ela não respira, ela está ficando roxa, como que nós podemos ajudar? Nós vamos fazer a manobra de compressão abdominal, vira só mais um pouquinho, Mariana, para todo mundo poder ver. Manobra de compressão abdominal subdiafragmática, porque ela vai na boca do estômago, é o local onde eu vou fazer a compressão. Eu vou fazer a compressão para dentro e para cima, simulando a tosse, né? Esses golpes vão fazer com que o objeto seja jogado para fora. Então, aqui, me coloco ao lado, atrás da vítima. Por que essa posição? Porque se por acaso a Mariane desmaiar, eu tenho como amparar e deitá-la no chão sem que ela caia, bata as costas, bata a cabeça e vire uma situação mais grave. Vou localizar aqui na Mariana o umbigo da Mariana, fecho a minha mão. Essa parte que tem o polegar vai para dentro, olha, acima do umbigo, na região da boca do estômago. Esse é o local que a gente vai fazer a compressão. A outra mão vem por cima e eu vou fazer golpes para dentro e para cima numa forma de J, ó. 1 por segundo. 1, 2. Só que, gente, é forte, que eu não vou fazer na Mariane porque senão vai doer. Até o objeto ser expelido, né? E é uma manobra que funciona. E no caso de não expelir? Então, Mariane, agora, muito obrigada pela sua presença, tá? No caso do objeto não ser expelido com essa manobra... E a pessoa perder a consciência. Por isso que a gente fala, não demora para iniciar o procedimento. Já inicia o procedimento. Mas se isso acontecer, a vítima desmaiou. Eu deitei a vítima no chão e vou proceder à verificação. Será que quando ela perdeu a consciência, o objeto se exteriorizou? Ou será que eu consigo ver o objeto? Eu olho dentro da boca da vítima. O objeto é visível e alcançável, eu vou lá e tiro. Aí sim, vamos proceder a esse cuidado de introduzir. Isso, só se eu conseguir visualizar o objeto. E aí eu vou verificar se ela voltou a respirar. Porque eu tirei o objeto, perfeito, ela pode voltar a respirar. Bom, tirei, olhei, não vi o objeto. O que eu vou fazer? Sabe a reanimação cardiopulmonar? 30 compressões? Vou fazer novamente, da mesma forma que eu faço a reanimação no caso de parada cardiorrespiratória. Porque essas compressões também expelem o objeto. Fiz as 30 compressões, vou olhar na cavidade oral para ver, o objeto é visível e alcançável? Não, não estou vendo nada. Vou fazer o que então? Mais 2 ventilações. Olha, o ar não passou. Por quê? O objeto ainda está aqui. Continuo 30 compressões. Uma coisa que é importante, gente, você está no restaurante, a pessoa desmaiou, já pede para ligar para o SAMU. Perfeito. Precisa vir. 192 imediatamente. Imediatamente. E continua atendendo, né? Lá o atendente, ele vai conversar com você e a gente também tem no script orientações no caso de engasgo, como que deve proceder o atendimento. Muito bom, Denise. Ok? Vamos então aqui, para a gente continuar a nossa conversa, eu queria saber de você, exatamente nessas condições graves, né, que a gente aciona o SAMU, e como é que está hoje o atendimento? Quer dizer, como é que vocês estão... Hoje o trânsito de São Paulo é essa loucura. Como é que vocês fazem? Como é que tem essa necessidade de estar no lugar?
Como é que vocês estão trabalhando com tudo isso? Então, a gente tem, hoje o SAMU conta com 100 bases de atendimento. Essas bases, elas contam com motos, duplas de motos que vão, principalmente nas vias, né, Marginal, aqui na 23 também tem, onde eu tenho o trânsito mais congestionado. Essa equipe tem, são dois, um leva o material, inclusive o desfibrilador, uma delas vai com o desfibrilador, e o outro socorrista leva material de atendimento, para chegar logo e iniciar o atendimento. Agora, o que é importante é que a pessoa ligando já vai ter uma resposta do atendente e perguntando a situação, como é que está, como é que não está, e isso pode ajudar também a pessoa a prestar o atendimento. Pode, porque, por exemplo, num caso de parada cardiorrespiratória, o atendente, ele, com a vítima, identifica se ela está ou não em parada cardiorrespiratória. Enquanto a moto está indo, essa técnica que eu mostrei aqui é feita por quem está do lado. Então, daí a importância, volto a dizer, tem que ter luva, precisa ter a máscara. Uma informação importante é assim, eu não tenho a máscara. Não quero fazer o boca a boca. Faça só a compressão. Essa é uma informação importante. Quando as pessoas ligam, que se identifica, um leigo, um familiar, né, que está lá nessa situação, o nosso atendente orienta e as pessoas fazem só compressão. Esquece 30/2, não faz ventilação, só compressão até a ambulância chegar. Então, a gente tem as motos, nós temos as ambulâncias espalhadas, né, pela cidade. Atualmente, a gente tem de 120 a 140 ambulâncias rodando nas 24 horas. À noite, o número é um pouco reduzido. Durante o dia, a gente tem a nossa carga maior. E a gente atende... Os atendimentos mais graves são atendidos primeiro. Então, todo o quadro que eu tenho de suspeita de parada cardiorrespiratória, o despacho é imediato. Né? Então, conforme a gravidade. Então, essa orientação que a gente dá para as pessoas, né? Chame o SAMU quando for necessário. Exato, Denise. E é isso que eu vou passar para você, para a gente poder ir caminhando para o nosso encerramento. Queria que você mostrasse, inclusive, algo que vai sair em breve, a partir do dia 26. Isso. E explicasse um pouquinho do que se trata esse trabalho em rápidas palavras para nós. Olha, esse programa aqui é a menina dos olhos, né, da gente lá do Núcleo de Educação. É o programa Amigos do SAMU. Né? Esse é um folder, é um material que a gente usa, faz parte da nossa estratégia de divulgação do serviço e de prevenção do trote. Né? A gente tem uma parceria, a gente faz um trabalho nas escolas, então nós pegamos as crianças para a gente poder incutir no pequeno, né, a questão da prevenção do trote. Para que serve o SAMU? Eles não têm ideia. Eles sabem que vai na ambulância, mas não têm ideia da importância. Aliás, eles gostam de ver o carro. Isso. É verdade. Não é? Então, a gente vai para as escolas com a ambulância nossa de treinamento, com os instrutores, fazemos simulação com as crianças, né? Pegamos lá o Joãozinho, que normalmente é o mais danado, né? E fazemos a simulação. Convidamos as crianças a conhecer o interior da ambulância. Muitas pessoas nunca entraram, graças a Deus, né? Nunca entraram no interior, mas elas têm uma curiosidade. Tem criança que entra e não quer sair. Né? Tivemos, inclusive, escolas com deficiente físico, colocamos cadeirante dentro, com cadeira de roda e tudo dentro da ambulância, para, né, ter essa oportunidade. E aí a criança leva, então, esse folder. Ele vai para casa. Leva para casa, né? E mostra para o familiar e muitos, eles saem com esse compromisso de dizer, gente, não passa trote para o SAMU. Porque o SAMU faz um trabalho muito importante. Enquanto você passa o trote e a ambulância vai para o atendimento falso, outra pessoa pode estar necessitando. Então, a gente tem nesse folder, né, o que é o SAMU, nossa missão, né, o que é esse programa Amigos do SAMU, que a gente faz, quando que eu chamo, né, o SAMU 92, e também, antes de acionar, né, o que eu preciso saber, o que aconteceu, o endereço, que essas são as perguntas que vão ser feitas pelo atendente, né. E antes, né, enquanto a ambulância não chega, tem algumas orientações, né. Não mexa na vítima, né? Aguarde a chegada da ambulância, não permita que a pessoa coma ou beba na água, nada, como você falou, né? Quer colocar álcool, jogar álcool, não, né? Nada disso, espere o serviço chegar, caso você necessite acioná-lo, né? Então, esse folder a gente fez em grande quantidade e distribui nessas atividades que a gente faz. De gerar a educação, de gerar a compreensão de todos. Mas mais importante, primeiro é passar essa mensagem. Todos nós temos esse dever, né, de ajudar ao próximo, mas sempre com responsabilidade. E
ter na cabeça. 192. 192 é para ser acionado em casos emergenciais. Denise, eu queria agradecer muito a sua presença, a sua demonstração. Acho que nós conseguimos passar exatamente a nossa mensagem e agradecer e falar, sempre ter vocês como exemplo, né, de passar essa educação contínua a todos nós. Né? Eu acho que nosso objetivo aqui é democratizar esse conhecimento. E é isso que você fez hoje com todos que estão nos assistindo. Muito obrigado, então. Eu agradeço a oportunidade e queria dizer para os nossos colegas profissionais de saúde, né, a gente sempre pode ajudar, precisa estar preparado, né, estar com as técnicas em ordem e fazer o seu melhor. Acho que aquilo que a gente faz com amor sempre é bem feito. Encerramos então mais um programa Saúde em Questão e lembrando, se você tiver alguma dúvida, pode mandar para o canal profissional @prefeitura.sp.gov.br que repassaremos então a Denise, que terá o máximo rapidez e com o maior prazer responderá ao seu questionamento. Para vocês, até a próxima semana.